Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Os ensinamentos da Igreja, através das Escrituras Sagradas, na liturgia desse tempo comum que vai do Natal até a Quaresma, vai nos mostrando na versão de Lucas e através também do Antigo e Novo Testamento, nas leituras dominicais, alguns aspectos das consequências da encarnação. O Verbo que se fez carne e veio morar no meio de nós. E de como é importante que nós introjetemos em nossa vida um comportamento diferenciado, um jeito de ser cristão. Sabemos que Jesus, ao pregar o Evangelho, ele nos enviou também ao mundo para continuar a sua missão e pregar o Evangelho com sinais. E os sinais que ele deixa para toda a igreja, que aparecem com muita clareza nas Escrituras, além dos milagres que Deus pode fazer conforme ele achar melhor, mas existem outros sinais que nós somos chamados a estar vivendo a cada momento. Um deles é a unidade. Pai, que todos sejam um para que o mundo creia. E um outro sinal, a liturgia de hoje vai nos colocar com muita clareza, é amar os inimigos. Amar a quem nos ama, amar quem nos faz o bem, isso quase todo mundo faz, embora nem todo mundo faça, mas grande parte se faz. E no Sermão da Planície, na versão de Lucas, a versão lucana do Sermão da Montanha de Mateus, a liturgia desse domingo coloca para nós vários aspectos. Um deles é esse essencial que vai estar ligado ao texto da leitura primeira, da questão de Davi, né, e Saul, onde Davi tem a oportunidade de matar aquele que está perseguindo e não o faz. Mas Jesus vai muito mais longe. Fazer o bem, amar o inimigo, a quem nos odeia. Esse aspecto, os cristãos são chamados a ser esse sinal no mundo de hoje. A sociedade ensina a sermos vingativos, a retribuirmos o mal com o mal, a não levarmos desaforo para casa, mas como cordeiro levado ao matadouro, nós somos chamados diante de tantas calúnias e ofensas, diante de tantas pessoas que são inimigas nossas, que se declaram inimigas, de procurar não só perdoar, mas conquistar a amizade. Sabemos que no mundo polarizado, ideologicamente como hoje, religiosamente também, existem pessoas que jamais deixarão o seu ódio de lado e continuarão nos odiando. Como tem pessoas que nos odeiam por sermos cristãos, por crermos em Jesus Cristo. Então, não tem como não deixar de crer em Jesus Cristo. Mas nós não vamos retribuir o mal com o mal. Justamente diante dessa situação do mundo de hoje, os cristãos são chamados a ser um sinal. A ser um sinal justamente que leva a olhar muito mais longe e a um horizonte muito mais vasto. No Evangelho desse domingo, o 7º domingo, tempo comum, Sermão da Planície de Lucas, a vós que me escutais, eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir. E se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam.
E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. Se emprestais somente àqueles que esperam receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e maus. Sede misericordioso, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, não sereis julgados. Não condeneis, não sereis condenados. Perdoai, sereis perdoados. Dai-vos, será dado. Uma boa medida colocada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medides os outros, vós também sereis medidos. Como é que nós queremos ser medidos, julgados, quando chegarmos diante de Deus ou mesmo no dia a dia da nossa vida? Caríssimos amigos e irmãos, a palavra do Evangelho, segundo Lucas, desse domingo, é realmente muito exigente. E sabemos que, humanamente falando, nós não conseguimos colocá-la em prática, porque a nossa natureza humana vai contra isso. Nós não aceitamos ser insultados, ser muitas vezes caluniados e continuar amando a quem nos faz isso, a quem nos quer o mal. Só mesmo com a graça de Deus. Aí está o sinal da igreja no mundo de hoje. Quando pessoas sofrem devido à sua fé, a tantas circunstâncias da própria vida e retribuem o mal com o bem. Hoje não falta situação, ou não faltam situações em que as pessoas destilam o azedume e o ódio contra nós. Com as atuais redes digitais, redes sociais, com muita facilidade recebemos insultos, mentiras, más interpretações de pessoas que nos escolhem para ódios, para nos odiar. Nós não podemos levar a retribuição do ódio no coração. Nós somos, para ser homens e mulheres livres, que mesmo diante dos seus algozes, olham com olhos e com o coração que ama. Ama porque nós somos amados por primeiro, amados por Cristo, amados por Deus. Temos aquilo que é essencial, o amor de Deus. Portanto, meus irmãos, viver a vida cristã é muito mais do que ter apenas uma questão de um clube onde nós frequentamos, uma sociedade onde nos reunimos. É ter uma experiência de vida com Cristo, é encontrá-lo e, tendo encontrado, deixar-nos configurar com Ele. E uma das características que a igreja é chamada a dar no mundo é o amor ao inimigo, o amor às pessoas. A igreja passou para a história sabendo viver esse momento. Claro que no meio de tantas histórias, nem todos colocaram em prática o Evangelho, por isso existem os pecados e para isso existe a confissão. Muitos erraram e nem sempre tiveram essa atitude de amar o inimigo. Mas cabe a nós, pessoalmente, diante das situações todas, olharmos com esse olhar de amor e de caridade aqueles que nos fazem o mal, com ódios, com rancores, com maldades no coração. De tal maneira, caríssimos irmãos e irmãs, que mesmo quando nós temos oportunidade de nos vingarmos, nós não o fazemos. Pelo contrário, rezamos para que a pessoa encontre a luz em sua vida. Vejam, por exemplo, na leitura primeira desse domingo, livro de Samuel, Saul pôs-se em marcha com 3.000 homens escolhidos de Israel para procurar Davi no deserto de Zif. Saul estava ao encalço de Davi, segundo o livro de Samuel, para eliminar Davi.
achava que era seu opositor e que deveria ser eliminado. Davi e Abissai chegaram a entrar no acampamento de Saul, estava deitado, dormindo, e com a sua lança, a cabeceira fincada no chão. E os seus soldados dormiam ao lado dele. E Abissai disse a Davi: eis aí está teu inimigo, vou cravá-lo em terra com uma lançada e não será preciso repetir o golpe. Está dormindo, basta enfiar a lança no seu coração, e aquele que está te perseguindo, será tudo resolvido. Davi respondeu: não o mates, pois quem poderia estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar impune? Então Davi apanhou a lança e a bilha d'água que estava junto de Saul e foram embora. Ninguém os viu, ninguém se deu conta de nada, ninguém despertou, pois todos dormiam um profundo sono. Davi atravessou do outro lado, parou no alto do monte ao longe, deixando um grande espaço entre eles. E aí gritou do outro lado: aqui está a lança do rei, venha buscá-la. O Senhor retribuirá a cada um conforme a sua justiça e a sua fidelidade, pois ele te havia entregue hoje em teu poder, mas não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Ou seja, diante daquele que é teu inimigo, que quer matá-lo, você tem oportunidade de resolver a questão vingando, matando, e não o faz. Já Davi pronuncia aquilo que Jesus vai dizer com muita clareza, que disse no Evangelho. E isso justamente, caríssimos irmãos e irmãs, faz a diferença na nossa vida, entre os cristãos. O mundo caminha com suas lógicas, as ideias, os poderes constituídos fazem os seus planos e seus decretos, mas o Espírito deve reinar em nosso coração, em nossa vida, na construção desse mundo novo, que começa aqui, depois da eternidade. Essa é a nossa medida com que nós seremos medidos, da misericórdia e do perdão. Nós queremos pedir ao Senhor esse dom, que vai muito além da nossa natureza humana. É um dom de Deus, de amar o inimigo. A segunda leitura, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, vai lembrar que o primeiro homem, Adão, foi um ser vivo. O segundo Adão, um espírito vivificante. Veio primeiro, não homem espiritual, mas homem natural. Depois que veio espiritual. O primeiro homem, tirado da terra, é terrestre. O segundo vem do céu. Nós somos chamados justamente a não viver segundo o velho Adão, mas segundo o novo Adão, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, nós somos chamados a viver com os valores que Cristo nos trouxe, aceitando como Senhor. E fala, como já refletimos a imagem do homem terrestre, assim também refletiremos a imagem do homem celeste. Ou seja, somos chamados a ser sinais de quem configurou sua vida a Jesus Cristo, o Senhor e Salvador, que mesmo na cruz, sendo crucificado, Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Até o fim, deu vida por todos nós e não levou rancor no seu coração, mas pediu perdão para aqueles que o estavam matando. Esse mesmo tempo, esse mesmo estilo, foi também de todos os mártires e todos aqueles que foram crucificados, martirizados, expulsos, presos, por causa da sua fé. A começar com Estevão, o primeiro mártir, até os atuais mártires que estão espalhados pelo mundo de hoje, também experimentando o ódio das pessoas contra os cristãos. Ainda hoje experimentamos isso, gratuitamente, uma reinterpretação da história da igreja, com maldade nos livros de história, nas aulas de história,
e ao mesmo tempo formando uma mentalidade contrária e de ódios aos cristãos, e as ideologias pregando um pouco isso, e muitas vezes usando a própria igreja nas suas ideologias para manipulá-la. No entanto, o Evangelho é claro, é límpido para todos nós. Embora lutemos por um mundo mais justo, mais humano e mais fraterno, porque nós não somos alienados, no entanto, o Espírito deve governar o nosso coração, é aquilo que fala o Evangelho. E que, já anunciado no Antigo Testamento, se cumpriu plenamente em Jesus Cristo e nos enviou para que assim acontecesse, para que o mundo pudesse cada vez mais experimentar que existe uma boa notícia, algo novo que chega e que aqueles que seguem a Cristo, além de virem na unidade, no meio da diversidade, amam seus inimigos e não fazem o mal a quem eles perseguem, a quem os caluniam, mas retribuem o mal com o bem. Isso é Deus que age no meio de nós. Essa é a graça de Deus. Que você, ao ir à missa hoje, ao participar nesse final de semana, escutando a palavra de Deus e celebrando a Eucaristia, peça a graça ao Senhor, que cada vez mais possamos dar esses passos tão importantes nessa sociedade, deixando que a palavra de Deus nos ilumine cada vez mais. Que Deus abençoe e proteja a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.